Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa mentoria teológica. Tema de hoje, mais uma vez, teologia filosófica. Esse é o tema do nosso mês. E hoje vamos falar sobre um personagem que, na minha opinião, foi um dos mais brilhantes de toda a história do pensamento cristão. Além de Agostinho, estou falando de Tomás de Aquino, o grande boi mudo da Sicília. Já já você vai entender por que ele tinha esse apelido. Mas, como é a ideia da nossa mentoria, vamos falar sobre teologia filosófica, como que a união entre cristianismo e filosofia se une no pensamento desses caras aí. E não apenas vamos estudar o pensamento deles, mas um pouquinho sobre a vida deles, né? É muito curioso os episódios da vida do Tomás de Aquino, assim como de Agostinho, então vale a pena a gente fazer uma introdução básica sobre a vida deles. O Tomás de Aquino ele tem um título único na história da igreja de doutor angélicos. Doutor angélico significa doutor de anjos. Isto é, ele tem um conhecimento tão apurado, tão refinado, que ele sabe mais de anjo do que qualquer outra coisa. Esse nome é um título, obviamente, fictício, né? Mas ele era um cara brilhante. E pelo fato dele ser tão acima da média, ele ganhou esse título. Ele era um homem grande fisicamente, bronzeado, cabeção, e ele se distinguia dos seus amigos na sua época, não apenas pelo seu físico, mas porque ele era um cara muito avantajado intelectualmente desde cedo. E eu falei do boi mudo da Sicília, ele era tão extravagante em termos de aparência, tão grande, tão gordo, que ele ganhou esse título, o boi mudo da Sicília, porque ele era um cara meio feio, entendeu? Pelo menos é o que dizem, né? E, então ele teria nascido no ano de 1225, esse é o que a gente acredita, né? Porque não temos ao certo. Ele nasceu num castelo perto da cidade de Nápoles e ele vem, obviamente, de uma linhagem nobre. É bom lembrar que todos esses teólogos, a maior parte deles que nós falamos aqui, Agostinho, por exemplo, eles, como têm educação, como eles têm acesso à literatura, obviamente, eles vêm de uma linhagem que propiciava esse tipo de literatura ou educação para que eles pudessem estudar. Então, é uma questão financeira forte. Então, ele vinha de uma família grande, do Landulfo de Aquino e da Teodora. E o Tomás de Aquino, desde cedo, ele quis estudar, né? Com 5 anos, ele já queria sair de casa para estudar, para se matricular, para aprender as línguas originais. Ele já era um cara piedoso, assim, era um cara bem precoce. Mas aos 14 anos, então, ele deixou a abadia beneditina de Monte Cassino e foi enviado a Nápoles para estudar numa faculdade de artes. Quando você ouve a expressão faculdade de artes, você pensa faculdade de artes plásticas, de pintura. Não, artes ali é línguas clássicas, é cultura clássica, cultura tradicional. Então ele foi estudar talvez grego, latim, hebraico, ele foi estudar a língua italiana, a língua francesa. A faculdade de artes ela tem essa ideia de te introduzir na literatura e no conhecimento clássico da civilização. E lá em Nápoles ele ficou sob a influência dos dominicanos e entrou para a ordem em 1244. Seus pais não gostaram muito da ideia e ficaram mais ainda agitados quando o general lá dos dominicanos, o cabeça dos dominicanos, tentou enviar o Tomás para a Universidade de Paris, que era o must, que era o local principal, né, o destino final daqueles que queriam ter uma vida acadêmica. A Universidade de Paris desde sempre. Lá no caminho, o Tomás foi sequestrado pelos seus próprios irmãos e forçado a voltar para casa. Obviamente, tudo isso por ordem do seu pai, que não queria esse caminho para o seu filho. Então, ele foi mantido cativo na sua própria casa, na sua família, por 1 ano, durante o qual ele basicamente acabou com a paz de todo mundo, porque ele tinha uma vida tão regrada, ele era um cara tão diferenciado e ele obedecia a regra dominicana de forma tão forte e que até a sua mãe se converteu e também uma das suas irmãs. Quando eu digo se converteu à ordem, né? Começou a praticar os hábitos dele. E o negócio é que a mãe dele gostou tanto dessa ideia desse menino ser um cara dedicado, genial, que ela, como Jacó, né, eu coloquei na história por causa disso, como a mãe de Jacó, a dona Rebeca, ela inventou um jeito de o Jacó fugir sem que o seu irmão soubesse, ou quem mais da família soubesse. Foi o que aconteceu. Ele acabou fugindo de casa para continuar estudando.
E aí passou um tempo, ele tinha estudado em Paris e ele acabou voltando para Paris em 1252 e lá em 56 ele atingiu a sua licenciatura para lecionar teologia. Aqui no caso ele já tinha um doutorado, tá? Quando ele fala licenciatura, porque ele já era um doutor, era o único cara que os doutores eram os que podiam ensinar em teologia. E aí em 59 ele foi para a Itália, ensinou teologia em um lugar mais fraco que tinha na época, né, que era a corte papal, para você ver o nível do cara. E em 1268 ele voltou para Paris para tratar de uma controvérsia, talvez uma das maiores da sua época, que foi a controvérsia com os árabes, principalmente os filósofos Averroes e o Avicena, que eram caras que tinham redescoberto a filosofia de Tomás, redescoberto a filosofia de Aristóteles. Em 74, o Papa Gregório, admirado pela noção absurda que o Tomás tinha da escritura e da doutrina católica, ele o convocou para o Concílio de Lyon, que ia tratar de vários assuntos que eu acabei de falar, né, sobre essa controvérsia com os árabes. Mas, no meio da jornada, o Tomás de Aquino faleceu. E é contado pelos seus biógrafos que os anjos que quiseram o levar no meio do caminho. E aí ele morreu com 49 anos. E com 49 anos ele já tinha escrito a Suma Teológica, que ele acabou não terminando. E ficou uma obra gigantesca. Uma obra gigantesca. E ele só tinha 49 anos. Ele escreveu outras obras, outros tratados. Escreveu comentários inteiros da Bíblia. Então, assim, é uma produção literária sem teclado, sem computador, magnífica. Então, em 18 de julho de 1323, em Avignon, nós temos a declaração oficial do Papa João XXII, proclamando Tomás santo, e aí que ele ficou conhecido como São Tomás de Aquino. E a declaração célebre na época foi que Tomás sozinho iluminou a igreja mais do que todos os outros doutores. Essa declaração é muito icônica porque quando ele fala todos os doutores, ele está falando de Agostinho, de Irineu, de Crisóstomo, de todos os que vieram antes dele. Tamanha era a estirpe do pensamento de Tomás. Ele tinha somente 49 anos. Continuando, você precisa entender não apenas um pouco da vida do Tomás para entender o seu pensamento, mas o seu contexto. Eu já falei um pouquinho do contexto árabe, que estava efervescendo, principalmente ali na Espanha, em Portugal. O Tomás de Aquino, ele pertence à tradição agostiniana. Então, assim, a primeira coisa que você precisa entender é, se eu estou lendo Tomás de Aquino, se prepare, ele vai citar Agostinho o tempo todo. Ele cita muito Agostinho, muito Aristóteles, muito Pseudo-Dionísio e outros teólogos, mas o Agostinho ele ganha um destaque incrível. Aliás, né, qual teólogo Calvino citou com mais frequência do que Agostinho? Nenhum. Lutero também, a maior citação é Agostinho. E é por isso que aqui na mentoria eu deixo bem claro para vocês que Agostinho é o grande referencial intelectual cristão, não apenas da teologia filosófica, mas de qualquer outro assunto, né? A fé reformada nada mais é, a fé protestante nada mais é do que uma espécie de neo-agostinianismo. Quem diz isso é o R.C. Sproul e eu tendo a concordar. Porém, o maior desafio do Tomás não era resgatar as ideias de Agostinho, que estavam sendo colocadas de lado um pouco na Idade Média, mas o desafio de enfrentar a nova filosofia islâmica. Você tem que lembrar que século XII, século XIII, os islâmicos eles estão acabando com tudo. Eles acabaram com o Oriente, a igreja oriental está dizimada, esse é o período das cruzadas, então tá rolando muito sangue. Mas não apenas em termos militares, os islâmicos eles também tinham uma força intelectual muito grande. E essa expansão do islamismo intelectual, ela ameaçava o cristianismo do século XIII. E foi aí que a filosofia islâmica alcançou um patamar tão absurdo que era preciso que alguém desenvolvesse um sistema de teologia que conseguisse fazer frente ao pensamento islâmico da época. E foi esse cara que nós estamos estudando hoje, que é o Tomás, que foi o eleito de Deus para confrontar a filosofia islâmica a partir de uma releitura de Aristóteles. Essa é a grande questão. Os islâmicos eles tinham a teologia deles, obviamente baseada no Corão, e eles tinham essa redescoberta do Aristóteles. Eu vou explicar daqui a pouco qual que era a principal doutrina dessa filosofia islâmica, mas os caras de fato eram muito bons. Dominavam o grego, dominavam o latim,
e eles construíram uma teologia que casava muito bem a filosofia aristotélica com o pensamento muçulmano. E não tinha nenhum cristão fazendo esse tipo de recorte da filosofia aristotélica, porque o grande personagem aliado, entre aspas, do cristianismo até a Tomás de Aquino sempre foi Platão. Platão ou Plotino, obviamente com uma releitura cristianizada de Agostinho. Agora não, você vê essa virada para Aristóteles e você não tem ninguém que domina Aristóteles, além dos islâmicos. Foi aí que aconteceu a grande chave na vida do próprio Tomás. Ele se especializou no pensamento aristotélico e enfrentou esses dois caras aqui, que é o Averroes e o Avicena. Que, inclusive, você já deve ter ouvido esse nome em algum lugar, não sabia de onde vinha. Tem nome de hospital com esses nomes aí, porque foram caras de fato gigantes no seu próprio tempo. Bom, qual foi o tipo de pensamento que esses islâmicos produziram na sua época, na época do Tomás? Eles produziram um sistema de pensamento chamado de aristotelismo integral, que nada mais é do que juntar os pontos da teologia islâmica com os pontos da filosofia aristotélica. O resultado disso foi o conceito de dupla verdade. O que é a dupla verdade? É a teoria que permite que você tenha ideias que ao mesmo tempo são verdadeiras para uma disciplina e falsas na outra. É uma coisa meio complexa, não tenho muito tempo para explicar, mas eu coloquei uma ilustração aqui para vocês. Vou tentar traduzir a ideia para vocês. É mais ou menos o seguinte: imagina que você acredita, num domingo, né, que você é uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus, Deus soberano. Isso é a sua teologia. Só que no resto da semana você opera com outras categorias. Você acredita, por exemplo, que você é um acidente cósmico, que você é um germe adulto que emergiu fortuitamente do lodo. Isso é uma criação ou um fruto de alguma outra teoria. É exatamente isso a teoria deles. Você tem uma visão para a filosofia, uma visão para a realidade de segunda a sábado e uma visão para o domingo, ou uma visão religiosa, que você consegue colocar essas duas ideias como uma verdade dupla. As duas, de alguma forma, são verdadeiras, mas que sem que elas precisem se entrar em choque. É uma verdade dupla. É meio estranho esse conceito. Fica claro quando, de repente, num domingo você está adotando um tipo de pensamento, chega no outro dia você adota outro, e isso sem contradição, aí de repente você adota um ponto de vista diferente. Quarta-feira chega o dia da dupla verdade, e esse dia da dupla verdade nada mais é do que uma reunião de oração na sua casa, na igreja, e você tenta aceitar ou acreditar nos dois pontos de vista ao mesmo tempo. Bom, isso pode parecer uma coisa meio estranha, mas esse tipo de pensamento do Averroes e do Avicena é um tipo de pensamento muito comum no mundo brasileiro, no mundo americano também, que é a ideia de você acreditar em Deus, você acreditar que você é criatura de Deus, você é imagem e semelhança de Deus, mas de segunda a sábado você viver como se tudo dependesse de outros critérios filosóficos, como se a realidade fosse interpretada a despeito da sua crença em Deus. Foi basicamente isso que eles fizeram. Eles criaram esse conceito de dupla verdade, eles basicamente dissociaram a ideia de uma realidade divina com uma realidade natural. Você tem uma realidade natural que se explica por si só, e você tem uma realidade divina que é adicionada a essa realidade natural, ou ela fica em distância a essa realidade natural, mas de alguma forma você mantém as duas coisas como verdade, embora elas operem dentro da sua própria lógica. Basicamente essa é a teoria dos dois. Obviamente que o nosso amigo Tomás, ele criou todo um sistema para combater esse tipo de raciocínio. Por quê? Ele não estava apenas preocupado em defender a igreja dos ataques militares dos islâmicos, mas também de proteger a sociedade do seu tempo de um suicídio intelectual. É isso que ele chamava esse tipo de pensamento. É um suicídio intelectual gritante. Muita gente hoje em dia fala que o pensamento de Tomás de Aquino tem dualismos, mas na verdade, se a gente pudesse colocar ele numa linha de frente no seu próprio tempo, o que ele mais fez foi combater dualismos, especialmente dos islâmicos. Então ele insistiu que não tem como você ter uma dupla verdade. Por quê? Você não pode ter uma dupla verdade se essas verdades elas são incoerentes entre si. É mais ou menos a teoria que a gente vê muito hoje, que infernizou a mídia, que infernizou a religião, a ideia de que todos os caminhos levam para Deus, ou coisas do tipo. Né? Aquela ideia de que verdades opostas elas podem levar para o mesmo lugar. Para Tomás,
a verdade é sempre coerente. Não tem como duas realidades últimas ficarem tão distantes e ao mesmo tempo serem verdades. Então a verdade é coerente. A realidade, o universo não é caótico. Você tem um universo uno que faz sentido, embora ele seja diverso. Daí que vem o termo universidade. Na verdade, o termo universidade que a gente tem hoje é a união de duas palavras, unidade e diversidade. Unidiversidade, universidade. Esse é o conceito que tem muito amparo na filosofia e teologia do Tomás. Essa ideia de que o mundo criado ele é uma unidade e ao mesmo tempo ele é uma diversidade. Então esse é o contraponto que ele faz à filosofia islâmica. Logo, o que é verdade em filosofia também deve ser verdade na teologia. Então tudo aquilo que você descobre de verdade, ele é verdade em qualquer área da vida. Não tem uma verdade A, uma verdade B, essas verdades não se tocam e ao mesmo tempo são verdades. Para ele isso não fazia sentido. O que é verdade na ciência também deve ser verdade na religião e por assim vai. Logo, partindo dessa ideia, ele também, obviamente, fazia a observação que, embora a religião nunca vai dizer uma verdade e a ciência é outra verdade, elas vão estar mutuamente excludentes, mas ele dizia que a verdade ela pode ser analisada de diferentes perspectivas, obviamente. Né? Várias disciplinas podem ter campos especializados de investigação, mas Tomás sempre insistia que toda verdade ela se encontra em algum momento, mesmo que a gente não saiba por completo onde ela se encontra, mas ela se encontra em algum momento, porque a verdade ela tem essa unidade. Uma pergunta que muita gente levanta é o tomismo, né, que é essa filosofia do Tomás de Aquino. É uma filosofia ou uma teologia? O Thomas, eu sempre coloco errado com H, o Thomas era um apologista ou um teólogo. Ele era um cara que lidava com os de fora da igreja ou ele é um cara que fazia teologia para dentro da igreja? Ele foi um pensador bíblico, um estudioso especulativo que apenas se entusiasmou com Aristóteles e batizou sua filosofia pagã. Várias perguntas que eu já ouvi sobre o Tomás de Aquino, e eu vou tentar esclarecer um pouco para vocês. Espero que até o final dessa aula você consiga ter alguma resposta para essas perguntas aqui. Então vamos lá, para frente. Tem vários temas teológicos e filosóficos que a gente poderia trabalhar no pensamento dele. Eu escolhi alguns porque são muito complexos, eu não teria condição. Eu até tinha pensado em colocar um terceiro aí, mas eu comecei a estudar e vi que não ia dar tempo, então eu coloquei dois. Dois assuntos são muito relevantes. Na verdade são 4, né? Porque a gente vai estudar o conceito de razão, o conceito de revelação, natureza e graça. Mas esse debate está muito conectado, então eu coloquei em 2 grandes temas. Então, devido a essas grandes polêmicas sobre a recepção do Tomás pelos protestantes, a gente vai estudar a partir dessas más representações que alguns protestantes fazem. Né? Então, essa ideia de razão e revelação, natureza e graça, são conceitos que, para Tomás, eles nunca estavam em oposição. Mas na cabeça de muito protestante essas duas coisas elas são meio que antagônicas. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Eu vou pegar algumas ideias que alguns protestantes assim, tentam encaixar o Tomás dentro e a gente vai ver se é verdade ou se não é verdade. Né? Vamos lá. A primeira coisa é o conceito de razão e de revelação. Quando eu falo revelação aqui, gente, eu estou falando da autorrevelação divina nas escrituras, tá? Falando de revelação de anjo, de santo, nem nada disso, tá? E razão é o conceito básico da capacidade intelectual do ser humano de entender as coisas e de pensar as coisas. É basicamente isso, nada mais que isso. Qual que é a crítica? Qual que é a acusação que se faz contra Tomás? De que ele teria feito uma síntese entre a filosofia grega e a teologia cristã. Por exemplo, o Tomás teria entendido que o ser humano tem uma razão natural e essa razão natural ela é uma estrutura fundamental do ser humano, ou seja, ele não precisa nem de Deus. É uma coisa que está no ser humano, é independente e ao mesmo tempo ele defendia, de acordo com esses caras, que a revelação divina era uma superestrutura. Então você tem 2 mundos aqui. Você tem o mundo da razão natural, da luz natural, o mundo da natureza, e você tem o mundo da graça. Esses 2 mundos, eles são eles são independentes um do outro. A natureza não precisa da graça para ser natureza, e a graça, quando se junta à natureza, ela não muda a natureza, ela adiciona, ela soma a natureza. Essa é a visão que muita gente tem, inclusive o Scott Oliphint, que eu gosto muito, tem muita coisa boa desse cara.
Ele foi, inclusive, orientador do professor Davi Charles Gomes, que é um dos grandes pensadores reformados do nosso país, mas ele defende exatamente essa visão de que, de fato, Tomás de Aquino defendia esses dois mundos, essas duas realidades. A natureza como uma estrutura intacta, natural, e essa ideia da graça como uma superestrutura. Então, nessa visão, Tomás estaria errado ao tentar misturar os princípios bíblicos antitéticos da razão com a verdade da Bíblia. Ou seja, você tem os princípios da Escritura, a verdade absoluta, e você tem os princípios da razão natural, da razão independente, da razão que não precisa de Deus para ser razão. Quando você mistura na cabeça do Ollie Finch, na cabeça de tantos outros, uma racionalidade neutra com os princípios bíblicos, obviamente vai dar errado. Porque não tem como misturar a racionalidade neutra com um princípio bíblico. Então, obviamente, não faz sentido a filosofia ou a teologia de Tomás de Aquino justamente por causa disso. A questão é, foi exatamente isso que ele ensinou? Era sobre uma razão neutra que Tomás estava se referindo quando ele falava de razão? Bom, quando você vai ler um pouquinho da Suma, que é a principal obra dele, você vai perceber que, na verdade, não era muito bem isso que ele estava querendo dizer. Por exemplo, o Tomás, ele não estava querendo misturar alguma ideia de razão intacta ou razão pura ou razão natural pagã, tipo assim, pegando o pensamento grego, pegando o pensamento de Aristóteles e misturando com a revelação bíblica. Não é isso que ele estava querendo fazer. Na verdade, o que ele iria fazer? Ele queria entender a tradição cristã, ele queria entender a verdade da escritura cristã do melhor jeito possível para combater e dar uma resposta para os seus contemporâneos, que estavam imersos na filosofia aristotélica. Então, o que ele fez? Ele pegou todo o seu conhecimento da tradição cristã e tentou explicá-lo da melhor forma possível a partir do instrumental teórico de Aristóteles, que ele chamava de o filósofo na Suma o tempo todo. Então, assim, percebe que são duas perspectivas diferentes. Uma é uma que você tenta meio que demonizar o cara, dizendo assim, não, que ele fez mistura da fé cristã com filosofia grega. E ele gostava da filosofia grega, gostava de algumas coisas da fé cristã, juntou tudo, fez um bolo. Na verdade, não é isso não. Na verdade, ele era um cristão sério, comprometido com as escrituras, com uma autoridade suprema na nossa reflexão teológica e queria explicar a tradição cristã com todos os recursos que ele tivesse à sua mão. Recursos para você pensar uma coisa, para você estudar uma coisa, analisar e desenvolver um raciocínio. Então, a ideia dele não era juntar a filosofia grega com o cristianismo, mas era mostrar a combinação possível entre filosofia e teologia, que a gente já viu que é possível desde que você tenha critérios. E o critério é sempre subordinar a filosofia à teologia. Foi exatamente isso que o Tomás fez e ensinou, e talvez ele teria sido o criador daquele termo que eu expliquei para vocês logo no começo, de antila theologiae, que é a ideia de a filosofia como serva da teologia, que é a rainha das ciências. Então, para o Tomás, a razão diz respeito à capacidade intrínseca de todo ser humano de engajar qualquer área do pensamento. É a capacidade que eu tenho de analisar, de inferir, de criar ideias. Então, isso é para ele razão, e não essa ideia pagã de uma razão neutra, que você não precisa de Deus. Aliás, eu não sei nem de onde eles tiraram essa ideia de que Tomás de Aquino cria uma coisa dessa, tipo razão neutra. Isso é uma coisa que vem dos modernos do século XVIII. Não tem nada a ver com o pensamento de Tomás. Então, razão para ele não tinha nada a ver com princípios neutros, não afetados pela queda ou pela finitude humana, mas com o bom uso da racionalidade. O que Lutero, por exemplo, vai chamar de recta ratio, que é a ideia de você ter uma mente cognitivamente funcionando afiadamente. É basicamente isso. Razão para os clássicos não é a ideia de reduzir o ser humano a um monte de conceitos, nada disso. Razão, intelecto, é a simples ideia, o conceito de que nós somos seres que entendem as coisas. Somos seres pensantes que raciocinam e nós podemos conhecer a realidade quando nós usamos as nossas capacidades intelectivas. Era só isso, não tem esse fantasma que criou-se sobre o Tomás. Outra coisa. Se isso é assim, qual a relação entre teologia e filosofia? Bom, Tomás diria o seguinte, que a teologia é uma ciência. Se eu tenho que usar a razão, se eu tenho que usar a minha cabeça para fazer teologia,
Então, no sentido tradicional, ciência é o quê? Ciência tem a ver com um princípio. Você tem alguns princípios e esses princípios que você tem resultarão por implicações em algumas conclusões. Então, esse é o conceito tradicional de ciência. Então, Tomás identifica a fonte dos princípios da teologia, que é a ciência de Deus, Scientia Dei, e os princípios da filosofia. Ele pega os dois e fala assim, ó, a filosofia é uma ciência, a teologia é uma ciência, só que a teologia é uma ciência maior. Por quê? Porque ela está baseada numa fonte superior que é a filosofia. Então você quer estudar o ser humano. Na filosofia você começa a entender o ser humano quando você estuda o ser humano, porque a única fonte que você tem de conhecimento são as fontes naturais, é a experiência, os sentimentos, você estudar as sensações, enfim, é o conhecimento sensorial, conhecimento prático. Então o único jeito de conhecer o ser humano é conhecendo uma pessoa aqui, uma pessoa ali, você fazer um estudo de caso e tudo mais, para aí você poder inferir se existe um Deus ou pensando na inteligência que o ser humano foi criado, coisa do tipo. Já na teologia você faz o inverso, você sempre começa com Deus, porque a partir do seu conhecimento de Deus você já tem uma noção do que será o ser humano. Então o Tomás de Aquino diz o seguinte, as duas ciências elas não são incompatíveis, elas só têm métodos diferentes e elas têm fontes de autoridades diferentes. Por isso a teologia é superior, porque ela tem um método de teologia dado. O método da teologia é dado por Deus, é a autorrevelação dele nas Escrituras. Então, por isso que ela tem uma subordinação à teologia, à filosofia. Então, Tomás faz uma distinção entre aquilo que pode ser conhecido por meio da razão humana. Razão natural é isso, é o que eu posso conhecer através do uso da minha racionalidade. E das verdades que excedem a capacidade da razão, devendo ser compreendidas apenas pela revelação divina. Do que ele está falando? Ele está falando que tem coisas que se você abrir os olhos ou se olhar na realidade, você conhece. Você sabe que 2 mais 2 são 4, você sabe que existe homem e mulher, você sabe que existe verde, amarelo, vermelho. Então você consegue compreender a realidade por meio do uso das suas capacidades intelectuais. Só que tem coisas que você não consegue descobrir. Você até consegue descobrir, pela razão, de acordo com Tomás, que há um Deus. Que esse Deus é inteligente, que esse Deus é poderoso, que esse Deus ele é grandioso. Mas você não consegue descobrir que ele é uma trindade. Você não consegue descobrir que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Você não consegue descobrir a dupla natureza de Cristo e por aí vai. Então, com o poder da minha razão e da natureza, dos poderes intelectuais do ser humano, a gente consegue descobrir um monte de coisa. Leis da física, leis da química, leis da matemática, fórmulas geométricas. Você consegue conhecer um monte de coisa. Mas, obviamente, você não consegue conhecer outras. E aqui o exemplo que eu usei, Tomás estava simplesmente afirmando que deveria ser óbvio para todo mundo, que nós aprendemos algumas coisas da natureza que não podemos aprender da Bíblia. Leia a Bíblia. Você não vai encontrar como fazer uma equação geométrica, uma integral, uma derivada. Você não vai aprender a fazer penicilina, você não vai aprender a construir um prédio. A Bíblia não foi escrita para isso. Logo, tem verdades que só são conhecidas pelo uso das potencialidades racionais e outras verdades são conhecidas apenas pela revelação, como eu já mencionei aí. Contudo, essas duas fontes, para Tomás, elas nunca podem entrar em contradição, diferente daquilo que pregava os seus contemporâneos Avicena e o Averroes. Então, se elas parecem se contradizer, de acordo com Tomás, na verdade, isso é uma campainha que tem que soar na nossa cabeça de que a gente fez alguma coisa errada no meio do caminho. Ou nós interpretamos mal a natureza, ou interpretamos mal a Bíblia, ou talvez, né, na pior das hipóteses, interpretamos mal as duas coisas. Isso é muito comum de acontecer quando tem uma evidência científica apontando para alguma coisa que a Bíblia diz que é verdade, a gente fala, a Bíblia estava certa, e de repente a ciência vai e acha uma outra coisa. Então, vamos continuar estudando. Porque a gente não pode basear as nossas convicções científicas apenas no que a ciência diz, porque a ciência é uma ciência em construção. Enquanto a ciência não prova alguma coisa, eu fico com a Bíblia. Se a Bíblia tem alguma coisa dizendo a respeito daquilo, eu fico com a Bíblia. Agora, a ciência vai fazendo progresso, a gente vai dando corda, vai descobrindo. Enquanto não contradizer claramente os princípios da Escritura, ótimo. Então, por exemplo, uma das questões que para mim são questões assim pivotais
é a questão da teoria da evolução, por exemplo, de que o ser humano teria sido criado por Deus, sim, à sua imagem e semelhança, mas com um processo de evolução animal. Tem muita gente que tem uma maneira de ler tudo isso aí e acredita que é possível Deus fazer isso. Obviamente, quem sou eu para dizer que é impossível? Quem sou eu para dizer que Deus não poderia ter feito assim? E tem evidências que apontam para essa direção, evidências genéticas e por aí vai. Eu não me sinto confortável de confiar nessa narrativa porque eu acho que ela ainda tem muita coisa que deixa a Bíblia um pouco assim com uma perna só. Se a gente acreditar na teoria da evolução, fica muita coisa faltando para a nossa visão da criação. Então eu prefiro tomar um pouco de cuidado e dizer não sei. Parece que ainda tem que descobrir mais coisas, continua pesquisando. Enquanto isso, eu creio que Deus criou o ser humano do nada e não a partir de uma matéria reutilizável, que no caso foram animais, né? No caso, os nossos ancestrais comuns, os primatas. Então, esse tipo de coisa. Então, para Tomás, a ciência e a teologia, ou a ciência e a Bíblia, elas não entram em contradição, desde que você aprenda a entender bem as duas coisas. Eu acho que às vezes a gente entende bem uma coisa, às vezes entende mal outra, às vezes entende mal as duas. Então, eu acho que esse critério aqui é critério fantástico. Às vezes a gente está lendo a Bíblia de um jeito errado, a gente está lendo a cultura de um jeito errado. Por exemplo, tem muita gente que acredita que a Terra é plana e citam a Bíblia para mostrar que a Terra é plana. Mas a ciência já mostrou que a Terra não é plana, entendeu? Então, de duas uma, ou a nossa leitura da Bíblia está errada, ou a ciência está errada, ou a maneira como a gente estuda a ciência está errada. E na minha opinião, se você ler a Bíblia do jeito certo e você entender a ciência do jeito certo, você vai perceber que nas duas perspectivas, a verdade é que a Terra é redonda e que a Bíblia nunca pregou como verdade absoluta que a Terra era plana e coisa do tipo. Mas eu não quero me alongar nisso, a gente tem muita coisa já para estudar aqui. Então, basicamente esse é o conceito de verdade, não tem dupla verdade, só tem duas maneiras de você conhecer a verdade, não uma dupla verdade. Dupla verdade são verdades que não se tocam, não. Dois jeitos de conhecer a verdade, um pela criação, o outro pela revelação. Portanto, a verdade inclui a busca racional científica feita pelos seres humanos e também a fonte primária reguladora, que é a Bíblia. Então, tudo aquilo que eu vejo na natureza eu subordino ao conhecimento das Escrituras, fazendo uma boa interpretação dela. Pressuposto básico de Tomás, então, era de que toda verdade é verdade a despeito da sua fonte, a despeito de quem fala, uma vez que toda verdade vem ultimamente, em última análise, do Deus Todo-Poderoso. Então existem duas maneiras de conhecer a Deus, já falei aí. Criação, que a Escritura diz, ambas são verdade, embora a Escritura seja mais clara e mais sublime. Isso é sempre uma coisa que você vê na Suma Teológica. Embora você possa usar a razão pode te levar muito longe, a Escritura é a revelação clara, por um lado, porque ela explica as coisas, e ela é mais sublime, porque ela fala das coisas últimas da vida. Enquanto aquilo que eu consigo encontrar pela minha razão são coisas penúltimas ou de menor profundidade. E aí nós começamos o debate de natureza e graça. Bom, vamos falar de alguns caras aí que, na minha opinião, entenderam mal o Tomás. O Dooyeweerd, para começar. Herman Dooyeweerd, filósofo e advogado, professor de Direito da Universidade Livre de Amsterdã, na Holanda. Segundo ele, Tomás defendia que a natureza e a razão humana permaneceram intactas e sem corrupção depois da queda, não precisando, portanto, de redenção. Isso ele fala lá no livro Raízes da Cultura Ocidental. Eu até citei aqui, né? Então, a graça divina, nesse cenário, ela não diz respeito a algo que Deus está fazendo para transformar a natureza caída do ser humano. Imagina que você foi criado por Deus, você caiu. No momento que você caiu, para o Dooyeweerd, na leitura dele do Tomás, o ser humano continua intacto, a natureza humana não aconteceu nada. O que aconteceu? A gente perdeu um dom que a gente tinha na criação. Foi isso que a gente perdeu, que era essa capacidade de encontrar Deus. De resto, o ser humano está igualzinho, não mudou nada. Ou seja, o ser humano só perdeu as suas capacitações para o sobrenatural. Para aquilo que é natural, o ser humano continua plenamente apto. Essa é a leitura que o Dooyeweerd vai fazer do Aquino. Problema, ou melhor, antes de eu falar do problema disso,
continua a desenvolver a ideia dele. Logo, a graça divina nesse cenário não diz respeito a uma transformação da natureza, mas apenas uma elevação e uma adição. O que é redenção nessa perspectiva que o Doiverd entende de Tomás? A salvação é uma adição. Ou a natureza já é boa, vamos colocar uma cereja no bolo, vamos melhorar mais ainda. Isso que é salvação. É adição, é colocar alguma coisa a mais nessa hierarquia do bom. Uma elevação, adição às mesmas, à mesma natureza pelas perfeições de Cristo, mediada sempre pela igreja. Obviamente que o Doiverd não está errado aqui, porque muita gente na Igreja Católica Romana realmente pensou assim. Mas a gente vai ver que esse não era o caso com o Tomás. Tomás não pensava desse jeito, de jeito nenhum. Mas, de fato, a doutrina católica tem muito a ver com isso, especialmente pelos seguidores que vieram depois do Tomás, como o Duns Scotus, o Gabriel Biel e o Guilherme de Ockham. Eles, de fato, esposavam uma coisa muito parecida com isso aqui que o Doiverd está dizendo. Mesmo assim, né, de acordo com a visão dele, a natureza permanece intocada pela graça. Você não precisa da graça de Deus, você não precisa da ajuda de Deus para ser ser humano e para ser um bom ser humano, para ser feliz, coisa do tipo. Agora, se você tiver a graça de Deus, é muito melhor. É basicamente essa a interpretação dele. E obviamente que essa maneira de entender as coisas, segundo o Doiverd, criou uma ideia, uma espiritualidade que entende um abismo aí entre aquilo que é natural e aquilo que é sobrenatural. Você tem duas realidades distintas, uma que não naturalmente precisa da outra para existir, fazendo com que a espiritualidade seja uma coisa que não tem interferência na vida, seja uma coisa meramente do além, entendeu? Aquela coisa mística, aquela coisa escapista de que céu é ir para uma outra dimensão e esquecer a vida da Terra. Que faz muito sentido em outros teólogos católicos, não no Tomás. Vamos para os fatos. Tomás, ele é um herdeiro, como eu falei, da tradição agostiniana, que descreve o ser humano como fruto da imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Básica, explicação rápida. O Tomás dividia semelhança e imagem. Para ele, imagem tinha a ver com a capacidade de cognição do ser humano, dos anjos e de Deus. Então, Deus, os seres humanos e os anjos têm intelecto, animais não têm intelecto. Logo, os seres humanos, como o inferior a essa escala, Deus o único, que ele é puro intelecto, os anjos têm um intelecto aguçado, o ser humano um pouco menor, ele crê então que essa ideia de que o ser humano é a imagem de Deus tem a ver com o intelecto. Não estou falando se está certo ou se está errado, estou explicando o que ele pensa. E semelhança tem a ver com os vestígios que Deus deixou no ser humano. São os traços divinos no ser humano. Os atributos comunicáveis, que a gente poderia dizer isso. Bom, o que isso quer dizer na prática? E o que isso nos ajuda a contrapor essa ideia do Doiverd equivocada? É que o ser humano, na criação, o ser humano natural, ele é graça desde a concepção. Ele é fruto da graça desde sempre. Então a graça ela não é uma coisa que opera como uma adição à natureza. A graça é o que dá origem à natureza. Isso é uma coisa que eu queria que você entendesse. No pensamento de Tomás de Aquino, a graça não é uma adição à natureza. É a que dá origem à natureza, é a que sustenta a natureza, do início, no meio e no fim. Isso já é uma grande diferença com esse simulacro, com essa visão equivocada que alguns têm sobre o Tomás. Então, por exemplo, quando o Tomás diz que o ser humano é inteligente e racional, ele não está reduzindo o ser humano a uma natureza intacta ou independente do Criador. O que ele está dizendo é que o ser humano ele é capaz de conhecer e entender a realidade, porque Deus deu para ele essas capacidades que estão inerentes a esse conceito de imago Dei, de imagem de Deus. Então, por que o ser humano tem essa capacidade? Justamente porque ele recebeu de Deus. Então, tem nada a ver essa ideia de que o ser humano ele é intacto, que ele é autônomo. Não existe isso. Ele só consegue entender porque ele recebeu emprestado de Deus essas capacidades. Então, é graça desde o começo. Logo, Tomás jamais se refere ao ser humano como autônomo à graça divina, nem para as coisas naturais e muito menos para as coisas espirituais. É que eu coloquei um exemplo da felicidade, né? Porque, de fato, o Tomás, em algum momento, diz que o ser humano, depois da queda, ele consegue ainda lutar e buscar a sua felicidade. Mas, obviamente, num nível muito inferior.
É só uma felicidade sensorial, uma felicidade muito circunscrita ao mundo sem Deus. Ele vai falar que isso é uma felicidade totalmente incompleta e insignificante comparado com a felicidade plena. Então, quem leu e não entendeu vai falar besteira nessa hora aí. Óbvio, o ser humano não é completo em nenhuma parte da sua vida sem a ajuda de Deus. Se tudo o que Deus deu para o ser humano basicamente constitui a sua natureza, nada que o ser humano faz, seja naturalmente, seja espiritualmente, é autônomo. Tudo é derivado de Deus. E tem uma passagem que ele fala exatamente isso na Suma, que tudo aquilo que a gente recebe de Deus é derivado. Eu vou citar daqui a pouco. Ah, não, é aqui, ó. Tá aqui. Então, por exemplo, falando sobre a felicidade, que só pode ser encontrada em Deus, o Tomás diz o seguinte: o objeto da vontade, que é o apetite humano, a potência, o desejo do coração do humano, é o quê? É o bem sem reserva. O ser humano procura o quê? O bem. Só que ele não quer um bem que se esgota, ele não quer um bem que se passa, ele quer um bem sem reserva. Ele quer o bem infinito. Assim como o objeto da mente, ele está trabalhando as partes da alma, assim como a mente, ela busca a verdade sem reserva, uma verdade infinita. Claramente, você não pode satisfazer a vontade humana, exceto nada pode satisfazer a vontade humana, exceto tal bondade que é achada não na coisa criada, mas em Deus somente. Tudo que é criado é bem derivado. Isso aqui é muito forte. Tudo que é criado é um bem derivado. O que isso significa? Que nada na natureza é autônomo. Tudo é um bem derivado. E o próprio Doiverd vai ensinar exatamente isso na sua filosofia cristã, mas ele vai fazer uma interpretação equivocada do Tomás. Só ele, Deus, o qual preenche o teu desejo com todas as coisas boas, ou seja, aquele que é único capaz de preencher o seu coração, satisfazer a nossa vontade, e, portanto, só nele reside nossa felicidade. Está aqui na Suma, primeira parte da segunda parte, questão 2, artigo 8. Então, nossa perfeita felicidade na dimensão celestial será como? Será apenas um escape, uma questão celestial, uma questão incorpórea, como muita gente pensa? Bom, leia Tomás. Tomás vai dizer o quê? Que a nossa felicidade celestial será um fluir de bem-aventurança da alma fluindo para o corpo, para os sentidos, potencializando nossas atividades. O que ele está querendo dizer? Que para Tomás, felicidade não tem a ver com o bem-estar da alma em detrimento da natureza. Felicidade é um todo, é uma felicidade completa da alma e do corpo do ser humano. Então, ele não era dualista de forma nenhuma. Pelo menos não de acordo com as palavras dele. Ainda sobre esse negócio de que o ser humano é meio que intacto depois da queda. O Tomás dizia, de fato ele dizia isso, que depois da queda, o propósito do ser humano não mudou. Então, o desejo dele por felicidade, por realização, não mudou. Mas o caminho que ele tem que percorrer agora, que antes ele percorria antes da queda, agora o caminho está cheio de pedras no caminho. Então tem uma perda substancial nesse caminho. Então ele sugere que Adão e Eva, o primeiro casal, tinham um conhecimento de Deus muito mais elevado, profundo que o nosso. Embora não fosse perfeito, porque o conhecimento perfeito de Deus só encontraremos no novo céu e nova terra, que é o que ele chama de visiodeia, ou seja, é enxergarmos Deus como ele é. Sei lá o que é isso, vamos descobrir lá. É a visão beatífica, de acordo com Agostinho, e de acordo com o Apocalipse, é você ver a glória de Deus. Então, assim, em estado de queda, os seres humanos continuam capazes de raciocinar e entender a realidade, mas não sem a presença do engano e desordem que afeta todo o ser. É isso que as pessoas precisam entender. O Tomás não tem essa teologia de que depois da queda o ser humano continua igualzinho. Não, houve mudanças. O que não houve mudança é na estrutura. O ser humano continua sendo um ser intelectual, continua buscando a felicidade, continua tendo desejo por Deus, continua sendo um ser humano direcionado para a virtude. Só que nesse caminho que ele vai tentar alcançar todas essas coisas, ele se vê cheio de obstáculos, de enganos, e não apenas uma coisa externa, uma coisa que está dentro do seu ser. E já vou mostrar para você como que isso funciona no pensamento do Tomás. Então, portanto, o ser humano, independente do estado, seja de criação, queda, redenção, glorificação, precisa sempre da graça divina.
Isso aqui já é um contraponto. Por quê? Ela é necessária antes e depois da queda como elemento organizador de toda a natureza. Como é que a natureza na criação se organizava com a alma, com a carne, com as paixões? Como é que todos esses elementos do ser humano se conversavam na criação? Por causa da graça. Isso o Tomás fala ipsis literis, letra por letra. E agora, o ser humano caído, não apenas ele precisa da graça para se desorganizar, mas ele precisa por mais razões. Porque antes dele se organizar, e aqui eu coloquei o termo direção, ele precisa de cura. Então, na queda, a gente continua precisando da graça, só que a gente precisa de mais vezes, mais graça. Por quê? Primeiro, a gente precisa da graça que vai nos curar da nossa doença, nossa enfermidade fatal, que é o pecado. E depois de curados, agora sim, a gente vai redirecionar, ou como diria Agostinho, ordenar os nossos amores. Nosso amor principal é a Deus, logo eu não posso amar mais minha esposa do que Deus, senão eu vou fazer uma bagunça. Não posso amar os meus filhos mais do que a minha esposa, porque senão eu vou entrar em curto-circuito. Tem uma ordem do amor. O amor primeiro a Deus vai organizando todo o resto da minha vida e assim com todo o resto. Isso vem do nada mais, nada menos do que o ensino apostólico, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, sempre quando você pega um amor e você coloca ele numa criatura ao invés do Criador, você vai bagunçar tudo a sua vida e vai entrar numa crise. Eu coloquei todas as referências para vocês aí, se vocês quiserem buscar. Então, natureza e graça. O que foi perdido na graça? Na queda? O que o ser humano perdeu lá na queda de Adão e Eva? De acordo com Tomás, o ser humano tem 3 coisas que ele poderia ter perdido. Número 1, seus princípios constituintes do ser. O que torna um ser humano humano? Ele vai falar, é o intelecto. É a capacidade de ter poderes para amar, para escolher, para entender, para desejar e por aí vai. É a sua dimensão, entre aspas, que ele recebeu de Deus como ser humano. Segundo, essas inclinações para a virtude. Quando o ser humano foi criado, ele foi criado com uma inclinação boa para a virtude. E número 3, o ser humano, quando foi criado, ele foi criado com um dom que ele recebeu de Deus para que ele pudesse obedecer toda a lei divina. Então, é esse dom da justiça original. O Tomás vai dizer o seguinte, 3 coisas. Número 1, ele continua com a sua constituição inicial. Ele continua sendo um ser intelectual, sendo um ser que pensa, sendo um ser que escolhe, sendo um ser que ama, sendo um ser que deseja, sendo um ser que, enfim, quer virtude, quer ser feliz e tudo mais. A constituição dele permanece igual. É aqui que as pessoas confundem a coisa. Porém, nas inclinações ele foi, não totalmente, mas foi drasticamente quebrado e no dom da justiça original totalmente aniquilado. Essa é a visão de Aquino sobre a queda. Eu continuo um ser humano, mas um ser humano totalmente inclinado para o vício e um ser humano que perdeu aquela justiça original. Então, essa é a visão. E a partir daí, ele vai criar um conceito muito legal, que é um conceito de ferida, que pouca gente conhece. Então, podemos dizer que o ser humano, para Tomás, é um ser privado. O termo de Agostinho é privatio boni. O que é o mal? É uma privação do bem. Para Tomás, depois da queda, o ser humano está totalmente depravado ou deprivado. Ele está privado do bem. O que isso significa na prática? 4 tipos de feridas na alma que atingiram o ser humano depois da queda. Ele vai dizer aqui, citação. Na medida em que a razão está privada da sua direção à verdade, nós temos a ferida da ignorância. Na medida em que a vontade está privada da sua direção para o bem, nós temos a ferida da malícia, porque agora ao invés do bem eu quero o mal. Na medida em que o apetite iracundo está privado da sua habilidade de enfrentar dificuldades, nós temos a ferida da fraqueza. E na medida que um apetite concupiscente está privado da habilidade para temperar os prazeres, nós temos a ferida da concupiscência. Já vou explicar. O que ele está dizendo aqui, gente? O que Tomás está ensinando para nós é que o pecado, ele nos atacou em toda a nossa constituição humana. Número 1, na maneira de eu entender as coisas. Agora, o ser humano é inclinado para a ignorância. É uma ferida ignorante do ser humano. O ser humano é um ser ignorante. Número 2, ele é um ser ferido para o mal. Ao invés de ser direcionado para o bem, ele é direcionado para o mal.
Número 3, ao invés de lutar contra as dificuldades, ele prefere fugir das dificuldades. E número 4, ao invés de temperar, a palavra temperar aqui não é a ideia de você colocar coisa por cima, é de temperatura. Ao invés dele se controlar, ao invés dele controlar o seu corpo, a sua alma, os seus desejos, os seus prazeres, ele se atrai, ele se descontrola e ele vive em busca dos seus prazeres como se fosse um ser humano cativo numa coleira dos prazeres. Se você lê um negócio desse e fala que a queda não teve nenhum efeito para Tomás de Aquino no ser humano, você simplesmente precisa reler de novo tudo que você ouviu sobre Tomás de Aquino. Basicamente, é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu quero ler essa frase do Herman Bavinck, eu acho que vai esclarecer muita coisa sobre como a gente recebe esses teólogos da tradição da igreja, que não são protestantes por uma razão óbvia, eles nasceram antes, mas que a gente precisa olhar para essas pessoas com um carinho, mais do que a gente tem olhado. Por quê? Porque eles são propriedade nossa também. Olha a frase do Herman Bavinck. Irineu, Agostinho e Tomás não pertencem exclusivamente a Roma. Roma aqui, Igreja Católica Apostólica Romana. Eles são pais e doutores a quem toda igreja cristã tem obrigações. A ideia obrigações que ele usa aí é no sentido, nós temos uma dívida com eles e nós temos uma obrigação para com eles. A dívida é de lê-los. A dívida é de subirmos nos seus ombros. E a obrigação é a obrigação de respeitá-los e ouvi-los e acatarmos aquilo que eles nos ensinaram. Isso é muito forte o que o Bavinck está dizendo. Mesmo a teologia católica romana da pós-reforma, que é aquela de Trento, que é aquela, enfim, mais idólatra, em geral, protestantes sabem muito pouco sobre o que nós temos em comum com Roma e o que nos divide. É o que ele está dizendo aqui. Mesmo a teologia de Roma pós-reforma, ela não deve ser esquecida, porque ainda tem muita verdade na tradição cristã. A gente precisa saber, então, o que é comum da nossa fé com a teologia romana ou com a teologia ortodoxa e o que é que nos divide. É esse conhecimento que vai nos fazer seres humanos, cristãos, mais maduros. E ele diz mais, graças ao reavivamento da teologia católica romana sob os auspícios de Tomás, agora é incumbência dupla dos protestantes promover um relato consciente e claro de sua relação com Roma. Está dizendo isso aqui no século XIX e XX, viu, gente? O que ele está dizendo? É que a gente precisa saber bem o que é a teologia romana, porque nós somos herdeiros deles, nós somos católicos, nós não somos romanos, mas nós somos católicos protestantes. Mas nós cremos na teologia católica, nós confessamos os credos católicos, credo apostólico, credo de Atanásio, credo niceno, nós cremos na doutrina da Trindade, nós cremos na doutrina da salvação. Tudo isso foi formulado por quem? Por Calvino? Não, isso foi formulado antes, por Irineu, por Inácio, por Agostinho, Jerônimo. Eram católicos, tinham opiniões diferentes das nossas sobre muita coisa, mas eram irmãos. E, de acordo com o Bavinck, a gente precisa entender o que é comum com Roma e o que nos divide. E qual que é um relato claro, consciente sobre o que eles pensam. E para isso não tem jeito. É a gente voltar nos nossos pais e doutores do passado, dentre os quais ele citou 3, que na minha opinião são os principais, que é o Irineu de Lyon, Agostinho de Hipona e o Tomás de Aquino. E é uma outra frase do Faskel, que é professor do Seminário Teológico de Westminster, nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: Tomás e outros teólogos do período patrístico e medieval pertencem igualmente a protestantes. Eles têm sabedoria para oferecer e nós temos muito a aprender com eles a respeito de teologia. Uma conclusão simples, mas é com essa conclusão que eu queria encerrar essa aula, levando vocês a pensar que essas ideias que a gente tratou aqui não são ideias especulativas, não são ideias assim que vão levar você para o terceiro céu, para você ficar pensando quantos anjos cabem na ponta de um alfinete, nada disso. Essas ideias que a gente tratou aqui, gente, são ideias de vida e morte, são ideias que têm a ver com o centro da nossa visão cristã sobre tudo. Como que a gente vai conhecer as coisas? Tem a ver com a minha razão, tem a ver com o jeito que eu fui criado e tem a ver com o jeito que Deus se revela. Certo? Razão, revelação. Qual que é o conceito cristão de razão e revelação?
Qual que é a nossa epistemologia? Como eu sei que eu sei? Como eu sei que eu conheço uma coisa? A gente vai nos fundamentos. A gente conhece Tomás, a gente conhece o Aristóteles, a gente conhece o Agostinho. A gente vai atrás. Porque é uma coisa essencial da nossa vida. Outra coisa, natureza e graça. Quem sou eu? Como fui criado? Qual a relação da minha natureza com a ação divina? Deus é só uma soma na minha vida? Eu já estou muito bem do jeito que eu estou. Se vier Deus vai ser um a mais, se vai ser um plus? Ou Deus realmente interfere na natureza, ele criou a minha natureza, ele mantém a minha natureza, ele transforma a minha natureza e ele vai aperfeiçoar de forma mais sublime ainda a minha natureza. Percebe como as coisas mudam muito de lado quando você entende um pensador a fundo? Enfim, tem muitas outras citações e temas que eu gostaria de trazer para vocês de Tomás de Aquino. É realmente fascinante. Eu tenho lido as fontes primárias e cada vez que eu estudo o Tomás de Aquino, mais eu me impressiono como ele tratou com tanta profundidade temas tão práticos. Ele tem uma teologia do amor, uma teologia da amizade, uma teologia da contemplação. Tem muita coisa muito boa. Obviamente, pelo tempo eu não vou poder tratar com vocês. Mas eu queria deixar essa mensagem para vocês aí. Para nós entendermos bem como relacionar a nossa fé com as produções que foram feitas no mundo aí acadêmico ou mundo das ideias, a gente precisa conhecer os clássicos. E ninguém melhor, na minha opinião, do que Agostinho e o Tomás. Por isso que eu gastei tanto tempo falando deles aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só falar comigo. Coloquei aqui também algumas citações, se vocês quiserem. E se precisar de alguma coisa, de algum texto de referência, também fale comigo que eu vou ter o maior prazer de passar para vocês. Espero que vocês tenham uma excelente semana e eu vejo vocês numa próxima aula. Tchau!